Fala galerinha, professor Greiqueira na área. Galerinha, hoje a gente vai falar de um assunto muito legal. A gente vai falar sobre astronomia. Então a gente vai falar sobre o universo, a Terra, a vida, o sistema solar e tudo mais. Então você está bem-vindo para a introdução aos conceitos básicos de astronomia, nossa primeira aula. Se você não sabe por onde começar a estudar astronomia e sempre gostou do assunto, tá aqui o lugar, porque aqui a gente vai falar do basicão, do basicão, do basicão. Para quando você quiser fazer um curso de astronomia, é por aqui que você tem que começar. E se você que está no ensino médio também quer saber a respeito do assunto, esse daqui é o que está no seu currículo e eu vou te ensinar também. E eu deixei de novo o nosso QR Code para você ir direto lá no nosso site para pegar a lição que eu deixei. Belezeira? Então, galerinha, vem comigo, solta a supernova! Galerinha, então eu vou te propor a gente aprender junto um pouquinho de astronomia, do básico, do básico, do basicão. Então se você gosta do assunto, vem comigo. E aí, quem sabe um dia lá na frente você não vai fazer um curso de astronomia. Então é por aqui mesmo que você tem que começar. Se você não sabia por onde começar, é aqui. E o primeiro assunto que a gente tem que falar, e é com certeza um dos assuntos mais difíceis e integrantes para a astronomia, é sobre o Big Bang. O Big Bang, ele é a origem do nosso universo, e é complexa essa aula, porque o que eu vou te explicar aqui é só um resumo da história. Eu tenho uma aula de mais de 2 horas só falando do Big Bang, então eu vou te explicar como que surgiu a teoria mais aceita para a origem do universo. Mas para isso a gente tem que entender um pouquinho a diferença do que é uma teoria e do que é uma hipótese. Então, quando a gente fala em teoria, a gente quer dizer que ela tem uma credibilidade muito maior que uma hipótese, porque na hipótese a gente ainda está questionando para verificar a veracidade, se ela funciona. E já na teoria, alguns questionamentos já foram respondidos e foram tratados. E é o caso aqui do Big Bang. O Big Bang, ele é a teoria mais aceita hoje para explicar a origem do nosso universo. Ele é a teoria da grande explosão. Mas a verdade é que a gente não sabe se houve mesmo uma grande explosão ou se o universo ele já começou em expansão. E a teoria do Big Bang, ela diz o seguinte, que o universo, ele antes estava contido em um ponto de infinita densidade, que esse ponto começou a expandir ou explodiu e deu origem a tudo que a gente tem ao nosso redor. Mas como que chegaram à conclusão da teoria do Big Bang? Porque ninguém estava lá na época. Então eu vou te contar essa história resumidamente, meu amiguinho. A teoria do Big Bang, ela foi anunciada por George Gamow em 1948, tá? Ele foi um cientista russo que ele era naturalizado lá nos Estados Unidos. O Gamow, ele se apoiou nos estudos do padre astrônomo belga Georges Lemaitre e das teorias do Einstein, junto com as observações e os estudos do Hubble e o Milton Hamerson. Então, eu gosto de pensar na teoria do Big Bang, que na realidade foram várias pessoas que deram as suas contribuições, e dentre essas contribuições surgiu a ideia que levou ao princípio que a gente acredita por onde começou o nosso universo. E um dos ícones dessa teoria, que é muito esquecido, mas hoje está sendo levado mais em consideração, é esse padre belga Georges Lemaitre. Ele teve uma fundamental importância para a teoria do Big Bang. E olha só que coisa interessante.
Como que começou então a teoria do Big Bang? O George Gamow, ele já conhecia os estudos do Lemaitre. O que o Lemaitre pensava? O Lemaitre, ele teve um desafio do professor dele de doutorado. Ele foi desafiado a resolver algumas equações relativísticas do Einstein. E nessa resolução, ele e um outro cientista, eles chegaram na mesma conclusão. Eles chegaram na conclusão de que o universo, ele não podia ser estático. E a maioria dos cientistas na época acreditavam que o universo ele era estático, ou seja, ele era parado. Só que com os cálculos que o padre George Lemaitre fez, ele conseguiu chegar nessas equações, nessas conclusões, para mostrar que o universo, ele na realidade está em expansão. Só que como ele estava numa comunidade científica que não acreditava em um universo em expansão, ele não teve a devida credibilidade, coisa que hoje ele está sendo mais reconhecido. O próprio Einstein chegou a ridicularizar esse padre. O próprio Einstein, ele era um dos defensores da teoria do universo estático. Inclusive, ele criou uma constante chamada de constante cosmológica. Nessa constante, ele dava credibilidade para um universo parado, um universo estático. Mais para frente, o Edwin Hubble, do famoso telescópio Hubble, vou voltar o slide lá para vocês verem os nomes, né? Deixa eu voltar aqui. Aí vocês vão acompanhando os nomes. O Edwin Hubble, do telescópio Hubble, ele começou a observar as galáxias. E nas suas observações, no famoso telescópio que ele usou lá em Monte Wilson, o telescópio lá gigantesco dele, o que ele percebeu? O Edwin Hubble percebeu que as galáxias estavam se distanciando umas das outras. E mais, elas estavam se distanciando em aceleração. Ou seja, as galáxias, o Hubble percebeu que elas estavam cada vez ficando mais longe e numa taxa cada vez maior. E quando o Einstein ele viu isso e o Hubble pôde mostrar isso, o Einstein ele assumiu que a sua constante cosmológica foi o maior erro da sua vida. O Hubble então ele criou o que é chamado de lei de Hubble, que na realidade mede a taxa da expansão do universo. Em outras palavras, a gente consegue calcular essa taxa aí graças ao Hubble, ao Edwin Hubble. Mas o que tem a ver o George Gamow com toda essa história aí? Bem, o padre Lemaitre, então ele foi o precursor de toda essa história, porque ele conseguiu mostrar a matemática de que o universo realmente estava em expansão, mas ele não recebeu nenhum crédito. Inclusive o Hubble recebeu até mais crédito pelas suas descobertas do universo em expansão do que o próprio Lemaitre. E olha só, o Gamow, ele acreditava nas ideias do Lemaitre. O Lemaitre ele acreditava que o universo teria surgido de um ovo cósmico. Esse ovo cósmico teria dado a origem para todas as coisas. E o Gamow ele começou a trabalhar nessa ideia. O que o Gamow ele sacou aí? Ele pensou o seguinte: a gente consegue no universo, quando olha para todas as coisas, explicar de onde vêm todos os elementos da natureza. E hoje é conhecido isso, que os elementos da natureza vêm da morte das estrelas grandes, ou seja, supernovas. Logo mais você vai saber comigo o que é uma supernova. Mas para te adiantar, uma supernova é a explosão de uma estrela muito grande. Então quando uma estrela muito grande ela explode, ela ejeta para o universo todos os elementos químicos constituintes dela e os que ela vai forjar com as reações termonucleares, o calor e a pressão que vão propelir esses elementos. Então, o que o Gamow ele raciocinou e ele sacou? Ele teve a seguinte sacada, galerinha. Ele pensou assim: quando a gente olha para o universo, o elemento que mais a gente consegue ver em abundância em todo o universo, de longe, é o hidrogênio. E não havia uma explicação para tanto hidrogênio assim no universo, pois haveria de ter
uma estrela muito grande. Então, o que o Gamow ele sacou? Ele pensou o seguinte: bom, o Lemaitre e o Hubble, eles já mostraram que o universo está em expansão. Então, se a gente parar para pensar que o universo está se expandindo, em um determinado momento, se a gente voltasse a fita, o universo estaria contido em um certo ponto. E esse ponto é chamado de ponto de singularidade. Esse ponto seria um ponto aonde toda a estrutura do universo que a gente conhece hoje estaria concentrada em energia pura, em um ponto de densidade infinita. E a partir desse ponto, essa energia de alguma forma foi solta, ela foi liberada ou ela explodiu. E daí pra frente, o universo começou a se expandir, tá? Então, galerinha, como eu disse, o assunto na realidade ele é um pouco mais profundo. Eu tenho uma aula, como eu disse para vocês, nessa aula eu falo para vocês a respeito do tempo de Planck, eu falo para vocês do período da inflação, falo para vocês da sopa cósmica e por aí vai. Mas aqui a gente vai dar um resuminho do que está acontecendo. Então foi assim que o George Gamow ele teve a grande sacada de introduzir essa teoria. Mas lembra, naquela época todos acreditavam, cientistas de credibilidade acreditavam na teoria do universo estacionário. Inclusive um grande cientista e astrônomo da época, o Fred Hoyle. Esse cientista, o Fred Hoyle, ele acreditava na teoria do universo parado, um universo estático. E quando se apresenta uma teoria nova, quebra-se o que a gente chama de paradigma. Então o pensamento atual, ele já não está mais em conformidade com o que acontece. É a mesma coisa que aconteceu, mais pra frente a gente vai falar, com a Terra, né? O Galileu, quando ele olhou para fora da Terra, ele conseguiu perceber, vendo as fases de Vênus, que não era o Sol que girava em torno da Terra, e sim a Terra que girava em torno do Sol. Mas na época o que acreditava-se era que o Sol girava em torno da Terra. Então quebrou-se um paradigma e isso custou muito caro para o Galileu. E o que acontece aqui é a mesma coisa, há uma quebra de paradigma. Então o que aconteceu com George Gamow? Ele foi descreditado. O próprio Fred Hoyle, em uma transmissão de rádio na época, porque na época usava-se muito o rádio para se comunicar, ele, em uma transmissão de rádio famosa, ele ironicamente chamou a teoria aí do George Gamow de grande explosão, de Big Bang. E esse termo pegou tanto que até hoje a gente usa esse termo e virou a teoria do Big Bang. Hoje os cientistas acreditam que o universo ele tenha pelo menos 13,7 bilhões de anos. Essa seria aproximadamente a idade do universo. Mas, olha só, a gente tem que falar, quando fala do Big Bang, a respeito da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, porque tem a ver com toda essa nossa história e o que levou o George Gamow a chegar nessa conclusão. O que é essa radiação cósmica de fundo em micro-ondas? Dois cientistas do Instituto de Telefonia do Laboratório Bell, lá em Nova Jersey, eles captaram um ruído excedente nas linhas de transmissão. Então eles estavam trabalhando em um experimento para reduzir esse ruído. Antigamente as telecomunicações não eram como hoje. Hoje a gente tem vários filtros para ruído, né? Mas antigamente não. Então eles estavam trabalhando para tentar eliminar esse ruído de fundo que atrapalhava as telecomunicações. Então eles tinham uma antena em forma de corneta e eles apontavam essa antena para todos os lugares. E para todos os lugares que eles apontavam, eles percebiam essa mesma radiação excedente aí de fundo. E essa radiação, ela vinha particularmente na faixa das micro-ondas. Nesse mesmo tempo, os alunos do George Gamow, lá na Universidade de Princeton, os alunos de doutorado, Ralph Alpher, eles trabalhavam
numa hipótese para poder confirmar a teoria do Gamow, para poder confirmar as ideias do Gamow. Então, o que acontece? Eles conseguiram entender que se o universo realmente tivesse sofrido uma explosão, ele teria deixado uma radiação residual, que ao longo do tempo, essa radiação ela ia tender para as ondas das micro-ondas. Então eles estavam trabalhando em um experimento para tentar fazer a detecção dessas ondas, para poder explicar a teoria do Gamow, para dar credibilidade para a teoria do Gamow. Foi aí que eles souberam das descobertas do Arnold Penzias e do Robert Wilson. O Penzias e o Wilson, então, eles na realidade o que descobriram foi nada mais, nada menos que os ecos do Big Bang, ou seja, as cinzas que o Big Bang deixou para trás. E foi assim que a teoria do Big Bang foi consolidada. E olha só que coisa interessante. Eu trouxe aqui para vocês um detector dessa radiação, que é chamada de radiação cósmica de fundo em micro-ondas. E você também tem aí na sua casa um detector do tipo desses aqui que eu vou te mostrar. Olha só ele aqui. Tá vendo aqui? Essa daqui é a caixinha de som do meu filhão. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou ligar ela aqui. Vamos ver se você vai escutar. Pera aí. Vou ligar aqui. Pera aí. The Bluetooth to the radio mode up. Escuta. Você escutou esse som de estática que o rádio faz? A sua TV antiga de tubo também fazia? Esse som aí, uma boa parte tem a ver com a interferência das ondas de rádio que nós produzimos aqui na Terra. Mas quando a gente filtra essas ondas de rádio, o que sobra são as ondas residuais que vêm do espaço, provenientes da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou seja, a gente consegue captar os ecos do Big Bang com um simples rádio. E aqueles cientistas lá, o Arnold Penzias e o Robert Wilson, eles chegaram a confundir essa radiação residual até mesmo com cocô de pombos lá na antena em forma de corneta que eles utilizavam. Mas aí a equipe do George Gamow, quando eles se comunicaram, eles entenderam que o que ele estava na realidade detectando era a radiação residual do Big Bang. Olha que coisa interessante. Então essa, galerinha, é a história do Big Bang, ok? Mas como eu disse, é só um resumo de toda a história, porque ela é muito mais complexa. Mas já que a gente falou da parte mais difícil, que é o Big Bang, agora que a gente já iniciou o nosso universo, então a gente precisa entender o que é esse termo universo. O universo é um termo que vem do latim universus, e ele nada mais é do que um sinônimo para tudo o que existe, ok? Então, quando a gente fala de universo, a gente está falando de toda a energia, as leis da física que regem todas as coisas, as galáxias, as nebulosas, os aglomerados, as estrelas, todo o espaço-tempo, você, eu, tudo o que existe é o que está dentro do universo e é o que a gente entende como universo. Então, agora que a gente já conhece todos esses termos, a gente tem que entender o que é um planeta. Em 2006, a União Astronômica Internacional, em sua famosa Assembleia, sua famosa 26ª Assembleia, lá em Praga, na República Tcheca, o que eles fizeram? Eles definiram quais são os critérios para que um corpo seja reconhecido como um planeta. E foi justamente nessa Assembleia que Plutão foi reclassificado como planeta anão. Então, para que um corpo seja classificado como planeta, ele não deve ter
o processo de fusão termonuclear, ou seja, a mesma coisa que acontece com o Sol. Logo a gente vai falar do Sol e você vai entender o que faz o Sol ficar aceso. Então, o corpo ele não pode estar aceso, não pode ter fusão termonuclear. São 3 os critérios. Ele tem que ter um tamanho suficiente para adquirir o equilíbrio hidrostático. O que é o equilíbrio hidrostático? O equilíbrio hidrostático é quando o corpo atinge um formato aparentemente esférico, arredondado, mas você vai ver logo que a Terra ela não é redondinha. Logo a gente vai conversar sobre isso. Então, o primeiro passo para um corpo ser classificado como planeta, adquirir o equilíbrio hidrostático, ou seja, ter uma forma arredondada. Segundo passo, esse corpo ele deve orbitar a estrela. Por exemplo, entre a Terra e a Lua. A Lua orbita a Terra, que por sua vez orbita o nosso Sol, que é a nossa estrela. Então a gente já tem 2 itens. Então tem que ser redondo, tem que girar em torno da estrela. E o terceiro item é que ele tem que ser o corpo dominante em sua órbita. Como assim? Se tiver outro corpo em sua órbita e os dois se chocarem, o que tem que acontecer? O corpo maior ele vai ganhar nessa briga, vamos dizer assim. Vamos dar o exemplo da Terra e da Lua. A Terra e a Lua. O corpo dominante é a Terra. Então, a Lua não pode ser chamada de planeta. Primeiro, porque ela não orbita a estrela. Segundo, porque ela não é o corpo dominante na órbita. Então agora a gente já entende qual é o conceito de planeta. Vamos então entender o que é um planeta joviano e o que é um planeta telúrico. A palavra joviano é um adjetivo para Júpiter, que vem do latim jovis. Então planetas jovianos são planetas que se parecem com Júpiter. Já a gente conversa. Vamos ver o que é um planeta telúrico. Um planeta telúrico, ele é do latim sinônimo para Terra, que vem do telos do latim. Ou seja, são planetas que se parecem com a Terra. Como assim, professor? Vamos olhar nessa figurinha? Olha só aqui, ó. Então, desconsiderando a Lua, tá bom? Então, olha só. Aqui eu tenho Mercúrio, aqui eu tenho Vênus, aqui eu tenho a Terra e aqui eu tenho Marte, ok? Então, se você olhar esses 4 planetas aqui, que a gente também chama eles de planetas internos do Sistema Solar, esses 4 planetas, eles são planetas rochosos. E essa é a característica da Terra, ser um planeta rochoso. Então a gente diz que esses 4 planetas são planetas telúricos, porque eles têm características que lembram a Terra, ok? Então eles são os planetas do Sistema Solar Interior. Agora olha só esses outros planetas aqui, ó. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses planetas aqui, eles são planetas bem maiores em relação aos planetas rochosos e olha só que coisa interessante, assim como Júpiter, eles são planetas gasosos. Acredita-se que o núcleo desses planetas possa até mesmo ser sólido ou ter alguma substância como hidrogênio metálico a altíssimas pressões, mas a gente vai deixar para conversar isso quando chegar lá em Júpiter, tá? Então, pessoal, aqui a gente tem todos os planetas do Sistema Solar. Professor, como que eu decoro aí esses planetas do Sistema Solar? Muito fácil, meu amiguinho. Você vai usar uma frase. Que frase, professor? Você vai usar essa frase, ó. Minha vó tem muitas joias. Minha avó tem muitas joias. Sempre usa e nunca perde. Olha só, eu fui até Plutão, que já não é mais considerado um planeta, e sim um planeta não. Então, como assim, professor, o senhor foi até Plutão? Você percebeu que eu coloquei aqui, ó, só o comecinho das letras dos planetas? Ah, agora ficou fácil de sacar, né? Olha aqui o comecinho, ó. Mercúrio,
Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, que não é mais planeta. Sacou? Então, da próxima vez que você quiser decorar os planetas, é só lembrar que minha avó tem muita joia, sempre usa, nunca perde. Você nunca mais vai esquecer o nome dos planetas do sistema solar, nem a sua sequência. Belezeira? Então, galerinha, então vamos ver o que é um satélite ou uma lua? Então agora, galerinha, a gente vai falar sobre satélite ou lua. Mas a gente já explicou isso quando a gente citou os critérios de classificação para um planeta. Um satélite natural, ou uma lua, também chamado muitas vezes de planeta secundário, é um corpo que está orbitando um planeta ou um outro corpo menor. Como assim? Olha só, no caso aqui da Terra e da Lua. A Lua está orbitando a Terra e ela não cumpre os outros critérios para ser considerado um planeta. Então a gente diz que ela é um satélite da Terra. Só que olha só que coisa engraçada. A nossa galáxia, a Via Láctea, já já a gente vai falar dela, ela está em órbita de uma outra galáxia, que é a nossa vizinha, Andrômeda. Então a gente pode falar que somos satélites de Andrômeda. Nossa galáxia é uma galáxia satélite da galáxia Andrômeda. E isso pode acontecer para qualquer outro tipo de corpo, como por exemplo uma galáxia anã orbitando uma outra galáxia maior, e por aí vai. Então esse sinônimo aí de satélite, ele serve para indicar algum outro corpo celeste que está orbitando um determinado corpo maior, ok? E no caso aqui, um satélite natural para a gente é a Lua. Mas o homem já colocou vários satélites no espaço, tá? E agora a gente vai falar sobre galáxias. O que são galáxias? Galáxias são aglomerados de estrelas, tá? Eu gosto de pensar nas galáxias da seguinte forma. Eu gosto de pensar nas galáxias como se fosse uma cidade e as casas como se fossem as estrelas. Então, a galáxia é o lugar aonde moram as estrelas. Em outras palavras, as galáxias, elas englobam as estrelas, as nebulosas, tudo está contido dentro das galáxias, tá? E as galáxias, elas têm classificações. O Hubble classificou as galáxias em vários tipos quanto à sua forma. Então nós temos galáxias elípticas, espirais, temos galáxias irregulares e por aí vai. E a gente vai falar já já a respeito da nossa galáxia, que é a Via Láctea. E ela é uma galáxia no formato espiral, mas ela não é uma espiral qualquer. Já já eu vou te mostrar. E olha só uma coisa que o pessoal sempre me pergunta: professor, mas quantas galáxias tem no universo, professor? E toda vez que eu vou ler, eu vejo um número diferente. Então eu resolvi pegar essa fonte da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem um curso de astronomia, e eles têm um blog muito legal, que eu recomendo você estar dando uma olhada, e lá eu tirei essa informação, que hoje a gente tem por volta de 1.500 a 2.500 bilhões de galáxias no universo. Pode chegar até mesmo a 1 trilhão delas, porque quanto mais potência que a gente tem nos telescópios para eles enxergarem mais longe, mais galáxias a gente consegue ver. E essa imagem, ela representa muito bem. Essa imagem é uma representação do campo profundo do Hubble, mas na realidade é uma imagem representativa, tá bom? Não é imagem real. Eu só estou exemplificando com ela. Então, cada pontinho de luz que você vê aí é uma galáxia. Então, olha só, vamos dar um exemplo aqui. Você está vendo um pontinho de luz aqui, ó. Esse pontinho de luz não é uma estrelinha, é uma galáxia. Você está vendo outro pontinho de luz aqui, é uma galáxia. Está vendo outro pontinho de luz aqui, é uma galáxia. Cada pontinho de luz que você enxerga por toda essa imagem é a representação de uma galáxia. E quanto mais longe a gente consegue ver, mais galáxias a gente consegue visualizar. E eu indico para você procurar na internet a imagem de campo ultra profundo do Hubble, para você ver o tanto de galáxia que tem, tá? E é lógico que a gente não ia deixar de falar da nossa galáxia, a Via Láctea. Primeiro, por que a Via Láctea tem esse nome? Não é um nome estranho, né? Via Láctea, caminho de leite.
Isso tem a ver com mitologia grega. Os gregos antigos, eles sempre tiveram mitologia para representar, para explicar as histórias do povo deles, às vezes criar uma história cultural para passar de geração para geração, e muitas das histórias têm a ver com o céu, com os deuses, com as constelações. Então, uma dessas histórias é a da deusa Hera, que estava amamentando Hércules, e ela foi acordada e no susto o leite dela escorreu pelo universo. E esse leite faz uma mancha muito bonita no nosso céu, que já já eu vou te mostrar, que é a nossa Via Láctea. Só que hoje a gente não consegue enxergar mais essa mancha em qualquer lugar, devido à poluição luminosa. Estima-se que, dado de novo da Universidade Federal de Minas Gerais, que a nossa galáxia Via Láctea ela possa ter por volta de 200 a 500 bilhões de estrelas. É muita estrela. E olha só a imagem que é pra gente ver da Via Láctea. Tá vendo essa faixa leitosa? Vou tentar contornar ela aqui mais ou menos pra você, ó. Esse daqui seria o braço da nossa galáxia. Só que a gente não consegue mais enxergar com facilidade. Por quê? Porque as cidades, elas poluem luminosamente o céu. Então a gente não consegue enxergar o céu bonitinho, que nem era pra gente ver. Mas quem tem oportunidade de ir em lugar bem aberto, um lugar longe da poluição luminosa da cidade, consegue enxergar essa faixa aí da Via Láctea, e é muito bonito. E o céu, longe das luzes da cidade, quando você vai para um sítio, uma chácara muito longe da cidade, você vê um céu desse jeito, cheio de pontinho, cheio de estrela. É assim que o céu é de verdade. Só que aqui na cidade a gente infelizmente não enxerga esse céu cheio de pontinho aqui. A gente só enxerga algumas estrelas devido à poluição luminosa. E menos ainda a faixa da galáxia, a Via Láctea. E olha só, não lembra mesmo uma espécie de leite derramado no céu? Ainda mais dependendo da altura que se encontra. Então, próxima vez que você for acampar num lugar bem longe da luz, tenta ver o braço da galáxia, fica olhando para o céu lá para ver se você consegue enxergar e tenta tirar uma foto bem bonita se você tiver uma máquina preparada para as condições de luminosidade. Mas a nossa galáxia, como eu disse, não é uma galáxia qualquer. Ela é uma galáxia em espiral, mas não é qualquer tipo de espiral. Ela é uma espiral barrada. Como assim, professor? Tá vendo aqui no centro dela? Não parece que aqui no centro faz uma barrinha? Então é por isso que a gente chama ela, o Hubble classificou assim. Então essa galáxia, a nossa, a Via Láctea, ela é uma espiral barrada, porque parece que tem uma barrinha ali no meio dela. E a nossa galáxia Via Láctea, ela tem um diâmetro de aproximadamente 100 mil anos-luz de distância. Ela é muito grande. Ela, para dar uma volta completa, ela tá girando, viu, gente? Para dar uma volta completa, ela demora em torno de 200 milhões de anos. É muito tempo. Então, a última vez que a galáxia esteve mais ou menos nesse pedaço aqui do quadrante, com certeza havia dinossauros na Terra, né? Então, pessoal, a nossa galáxia, ela é muito grande. E uma vez o homem acreditou que era o centro do universo. A gente vai conversar sobre isso mais pra frente, quando a gente for falar sobre Galileu. E aí o homem acreditou que era o centro do universo. O homem acreditou que o Sol girava em torno da Terra, de si, né? Ou melhor, que todo o universo estava ao redor do homem. Mas hoje a gente sabe o seguinte, que o nosso sistema solar, ele está em um dos braços na periferia da nossa galáxia. A gente está a uma distância de aproximadamente 26 mil anos-luz do centro da nossa galáxia. E aqui no centro da nossa galáxia, galerinha, tem um buraco negro super massivo, um buraco negro muito grande, o que dá toda essa força de coesão para nossa galáxia se manter nessa integridade, nesse formato. E recentemente, uma pesquisadora desse buraco negro, Andrea Ghez, que vai passar em um dos documentários que eu vou mostrar para vocês, ela acabou de ganhar
Eu não vou falar a data agora, porque senão, se você assistir esse vídeo daqui a um ano, fica defasado. Mas ela acabou de ganhar, não tem... Eu acredito que não tem 2 semanas desse vídeo aqui que eu tô fazendo. Ela acabou de ser laureada com o prêmio Nobel pelo estudo desse buraco negro aí supermassivo no centro da nossa galáxia. E quem for assistir a nossa aula online vai ver o documentário com essa pesquisadora aí e a gente vai ver o que ela vai falar a respeito desse buraco negro aí. Então, galerinha, essa é a nossa galáxia, a Via Láctea, o nosso lar, e é lindo, não é? E a última coisa que eu tinha que falar para você é sobre as constelações. O que é uma constelação, professor? Muitas vezes eu pergunto e o pessoal fala assim: uma constelação é quando eu ligo as estrelinhas. E não deixa de ser. Uma constelação, na realidade, pessoal, ela é uma representação cultural. Quando a gente observa as estrelas, os corpos celestes no céu, e a gente faz algum tipo de mensuração, muitas vezes, como a gente disse aí, ligando mesmo as estrelinhas. E a gente faz isso sempre levando em consideração as coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Por exemplo, na época das grandes navegações, quando se olhava para o céu, viam-se constelações e associavam as caravelas. Por isso que hoje a gente tem constelação que é chamada de constelação da vela, constelação da carenagem, né, carina, constelação da proa, da vela, da popa, né, e, por exemplo, constelação do astrolábio, que era um objeto das antigas navegações, do sextante, que também era um outro objeto de navegação antigo, né? Então cada cultura olhava para o céu, estabelecia a sua história, e na forma de reafirmar a sua história para as futuras gerações, eles inventavam essas histórias e eles montavam as histórias com as constelações no céu, tá? Então eu poderia, por exemplo, pegar esse grupo de estrelinhas e eu mesmo poderia montar, olha só, a minha constelação aqui, ó, vou montar uma constelação aqui para vocês, ó, olha só, montei a constelação do guarda-chuva. É lógico que é uma brincadeira, pessoal. Essa constelação aqui eu separei para vocês verem. Na realidade, é uma constelação muito famosa da mitologia grega. Essa constelação, deixa eu apagar aqui de novo. Essa constelação é a constelação de Órion. Vou tentar desenhar aqui para você. Não apagou? Eu vou tentar desenhar para você aqui a constelação de Órion. Não vai ficar igual, mas só para você ter uma ideia. Tá vendo essas 3 estrelas aqui? São as famosas 3 Marias, Alnitak, Mintaka e Alnilan, tá? E olha só, vou tentar desenhar aqui. Então aqui essas 3 Marias é onde a gente fala que é o cinturão do caçador, o cinturão de Órion, tá? E olha só, aqui é o corpo do Órion, tá vendo aqui? Esse professor que desenha... eu não sei de onde eles tiravam a imaginação para fazer esse tipo de desenho. Olha só, então, o guerreiro Órion aqui. E aqui eu não sei direito o que é que ele tem na mão. Eu sempre fico na dúvida se é um arco, uma flecha, ou se é uma espécie de tacape, o que é. Então tá aí a constelação de Órion para vocês. E nessa época de outubro, novembro para dezembro, são as melhores épocas para ver essa constelação aqui no nosso hemisfério, tá? E a gente consegue ver por volta de umas 10 horas da noite, mais ou menos, tá? Então eu convido você a sair lá fora para tentar achar a constelação de Órion por volta de novembro, primeira quinzena de novembro, mais ou menos. Ela já está bem visível mais ou menos nesse horário. Hoje ela já está visível, não vou falar a data hoje porque você pode assistir qualquer dia, né, esse vídeo, mas hoje ela está visível já depois da meia-noite, eu consigo ver ela. Mas se você for lá por volta da primeira quinzena, por volta da segunda quinzena de novembro, você vai ver ela mais ou menos por volta das 10 horas aí, é muito legal. E ela tá de cabeça para baixo, tá? Você não espera que ela vai estar de cabeça para cima. Essa representação ela não é para o nosso hemisfério.
E é muito legal porque as culturas, elas desenham as constelações contando as suas histórias. Então o Órion, ele era um caçador que corria atrás das irmãs Pleiades. E aí, sempre que surgiu o escorpião no céu, o Órion corria dele, porque o escorpião queria matar o Órion, até que o escorpião acabou matando. Por isso que a gente vê a constelação do escorpião de um lado do céu, enquanto a constelação do Órion está do outro lado do céu, né? E aí o Órion morreu e ele virou as estrelas no céu, essa constelação. É assim que funciona. E cada cultura tem as suas. Os indígenas, por exemplo, antigamente eles associavam aos seus deuses, né, aos deuses Jaci, a lua, né, e por aí vai. Então cada cultura olha para o céu, monta a sua história e dá nome para as coisas, dá nome para a lua, dá nome para as constelações, e é assim que funciona, galerinha. Belezeira? Então, galerinha, hoje então a nossa história termina por aqui. E como eu disse, esse é o nosso basicão para quem quer conhecer astronomia, para quem não sabe por onde começar na astronomia, é por aqui que você começa. E futuramente eu vou fazer umas aulas um pouco mais aprimoradas aí para vocês, depois que a gente acabar esse nosso curso aqui, tá bom? Tô deixando de novo aí o nosso QR Code, você cai direto lá na lição que eu deixei umas perguntinhas para você, para testar o seu conhecimento. E tem aí também, ó, o endereço do nosso site para você que quiser dar uma explorada, pegar qualquer exercício totalmente sem custo, compartilhando conhecimento. Você que é professor, tá aí, pode usar os exercícios lá, vou ter o maior prazer de poder estar ajudando. Então, galerinha, essa foi a nossa primeira aula. Nas próximas aulas a gente vai falar do Sol e do Sistema Solar, e você vai ver o tanto de coisa legal que tem pra gente explorar. Então quero agradecer todo mundo aí mais uma vez que tá dando um apoio pra gente. E é isso aí, galerinha. Qualquer coisa, se precisar, é só chamar. Professor Grequeira na área. Um abração, galerinha. Fui!